Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente adentrar num tema de suma importância para o presente, para o futuro do futebol brasileiro. Como confiar em treinadores, especialmente treinadores portugueses, para tocarem projetos aqui no futebol brasileiro? A gente tem uma única exceção, e louvável exceção, mas de resto, o que a gente está percebendo é que treinadores que vêm do mundo português, da escola portuguesa, que é atualmente, cá para nós, a melhor escola de formação de treinadores do mundo, vêm para o futebol brasileiro e usam o futebol brasileiro como forma de se projetarem, seja financeiramente, seja esportivamente, não cumprem contratos, não cumprem acordos e simplesmente abandonam os projetos, abandonam os clubes, salvo raras exceções. Agora, a culpa de tudo isso que já acontece há um tempo, não é novidade o que está acontecendo agora, e o assunto está bombando por causa da relação de permanência ou de saída do Arthur Jorge no Botafogo, mas isso já aconteceu em outros momentos, outras ocasiões, com outros treinadores. Fica a questão de quem é a culpa. Porque o profissional ele pode ir para onde ele quiser. Existe uma multa rescisória. E se a multa rescisória é baixa, o profissional ele até tem mais facilidade para ir para onde ele bem entender. Basta o clube pagar a multa rescisória, ou ele mesmo paga a multa rescisória do bolso e tal. Se a multa rescisória é alta e o trabalho é péssimo, você fica refém do treinador e tem que desembolsar uma grana alta para poder demiti-lo. Então é uma sinuca de bico, mas na verdade eu queria dizer para vocês o seguinte: tudo isso que está acontecendo no futebol brasileiro, agora com o Arthur Jorge, já aconteceu com o Jorge Jesus, a culpa disso tudo é da CBF. É da CBF. Por quê? Há alguns anos, talvez mais de uma década, nós não conseguimos formar treinadores inteligentes, vencedores, capazes no futebol brasileiro. A CBF Academy, ela é uma piada de mau gosto. Nós não conseguimos formar profissionais. Nós não conseguimos. O melhor nosso é ruim perto do pior deles. Estou falando do Dorival Júnior. Dorival Júnior era o melhor que a gente tinha. Criamos a ilusão do Fernando Diniz, que realmente se comprova a cada ano que passa como uma ilusão, e que 2023 foi uma exceção diante de todo o trabalho do Diniz à frente de vários clubes, inclusive do próprio Fluminense. São trabalhos ruins, deficitários. Foi assim no Vasco, foi assim no Fluminense por 2 vezes, foi assim no São Paulo, foi assim no Cruzeiro. Afinal de contas, não dá para comemorar 2 vitórias em sei lá quantos jogos. Então o trabalho é ruim. E aí nós criamos a ideia de que é um revolucionário. Foi para a seleção brasileira, não deu certo. Não é por isso que ele é um treinador que não me apraz, né, que não me agrada. Qualquer treinador na seleção brasileira teria dificuldade, a não ser que fosse um treinador realmente estrangeiro, a quem os jogadores que atuam no futebol europeu olhassem com mais respeito, né, visto como uma autoridade. Seria o caso do Carlo Ancelotti, né? Mas em que universo a CBF traria Carlo Ancelotti para o comando da seleção? A seleção não tem mais vida, a seleção não tem mais graça. Ninguém dá valor mais à seleção brasileira. Quanto mais o cara deixar de treinar um Real Madrid para virar treinador de CBF. A culpa disso tudo é da CBF, que não consegue nos dar mais do que um Dorival Júnior, que não consegue formar mais do que um Jair Ventura, do que um Fernando Diniz. É o que tem. Mano Menezes, é o que tem. E aí você tem que apostar em ilusões como Felipe Luiz, que estudou pouquíssimo tempo e ganhou a Copa do Brasil. Eu também ganharia, pô. Botasse ali qualquer um à frente do Flamengo, o Flamengo reserva. Qualquer um ganha. Do Atlético Mineiro, claro. Qualquer um ganharia. Do Corinthians, naquela época, qualquer um. Por favor, não precisa de um treinador. Basta não ser o Tite.
O Tite tinha uma série de limitações ali. Olha que estou falando de um treinador que dirigiu a seleção por 2 Copas. Você vê como o nível de treinadores aqui está muito abaixo do normal. O nosso nível de treinadores está muito abaixo dos treinadores argentinos, gente. Dos treinadores argentinos, tá? Estou falando de um país que tem uma série de problemas de diversas naturezas, mas esportivamente está à frente do Brasil, pelo menos no que concerne a gestão e organização do próprio produto. Falta de dinheiro faz com que o campeonato argentino seja pouco atraente. E aí o brasileiro acaba sendo realmente um campeonato muito mais atraente, mais competitivo, uma qualidade um pouco mais acima. Mas chega no momento de você mostrar para o mundo, competindo com outras equipes do mundo, fica inviável. E aí eu quero falar sobre essa postura dos treinadores que vêm para cá, treinadores portugueses que vêm para cá, e não cumprem seus contratos. Salvo raríssima exceção, filho único, que é o Abel Ferreira. E aqui eu tenho que louvar o Abel Ferreira. Por quê? Porque o Abel Ferreira, durante 4 temporadas, recebeu um monte de sondagens. Recebeu diversas propostas. Colocou diversas propostas na mesa. E aí tem o lado do Palmeiras, que deu o devido valor a um profissional que mostrou, durante todas essas temporadas, que merecia essa valorização. Foi lá, vou dizer que cobriu as propostas, mas dobrou salário. Dava salário dobrado com premiação, aumentava o salário por temporada, esticava o contrato com previsão de mais aumento. O Palmeiras fez de tudo para o Abel Ferreira ficar e ele ficou. Ele respeitou o contrato, mesmo podendo ganhar 2, 3 vezes mais no mundo árabe. Ele recebia propostas. Ano passado recebeu muitas propostas. Agora, o que acontece com os outros, tirando o Abel Ferreira, né? Porque, na verdade, quais foram os trabalhos vencedores de portugueses aqui no Brasil? Jorge Jesus e Arthur Jorge ao lado do Abel Ferreira. Foram os 3 treinadores com trabalhos vencedores. Né? O Jorge Jesus tirou o Flamengo de uma temporada que era uma incógnita, e mesmo sofrendo diante do Emelec nas oitavas de final, mesmo passando na Bacia das Almas para a segunda fase, para as oitavas de final, com aquele empate contra o Peñarol, o Gabigol perdeu 80 gols, o Flamengo foi lá no sufoco, passou. Teve isso aqui de ser eliminado e não seria campeão de 2019 e não estaríamos falando de Jorge Jesus. O Flamengo foi lá, conseguiu a classificação. O Jorge Jesus, em pouco tempo, fez com que os jogadores adquirissem aquela mentalidade vencedora. E o Flamengo levou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Próximo ano, vamos bombar com o Jorge Jesus, tal, isso aqui. Vem proposta e o Jorge Jesus vai embora. Ok. A torcida do Flamengo ficou extremamente chateada. O Jorge Jesus nunca falou em retornar ao Flamengo, já foi até a estádio do Botafogo ver partidas ali ao lado do John Textor, do Luiz Castro. Então, ficou um clima realmente chato, azedo. E o Jorge Jesus ligou para isso? Não. Usou o Flamengo como projeção para retornar ao futebol português e depois do mundo árabe. Usou o futebol brasileiro. Vamos falar aqui a verdade, né? Tá errado ou não tá errado? Não é essa a questão. A questão é o modus operandi. O Luiz Castro, que não era nada no futebol, vem pro futebol brasileiro, tem projeção no Botafogo depois de uma temporada completa, né? E depois da metade de outra temporada. Larga o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro para se projetar para ganhar uma fortuna. Já foi demitido, né? Mas para ganhar uma fortuna no futebol árabe. Usou o futebol brasileiro, não cumpriu o contrato, estive bem próximo dele, né, da situação, criou uma série de empecilhos propositais para meio que justificar uma saída e dizer, não, já era a gota d'água. Já era a gota d'água. E ganhava muito bem. Depois, não vou nem comentar do Bruno Lage, né, porque o Bruno Lage foi demitido. E agora o Arthur Jorge,
campeão da Libertadores da América, campeão brasileiro, ainda não tem definição sobre o caso, mas o que a gente percebe desde a entrevista que ele concedeu à ESPN, que criou-se um clima de incômodo, um clima chato, porque meio que usou a imprensa para dar uma pressionada no John Textor, e isso não é bem visto. Não foi bem visto, não foi bem visto internamente, tampouco externamente, tanto que tem muito jornalista sério que está decepcionado com a postura do AJ logo depois de ser campeão. E eu sou um deles, tá? Decepcionado com a postura do Arthur Jorge, e parece que está seguindo o mesmo caminho do Luiz Castro, usando o futebol brasileiro para se projetar para qualquer outra coisa. E aí fica a pergunta, como confiar nesses caras? Como depois do que aconteceu com o JJ, que aconteceu com Arthur Jorge agora, com o Luiz Castro, como confiar mais uma vez um projeto nesses caras? Que eles ficam uma temporada. Se vão mal, continuam. Aí são fiéis. Se vão bem, vão embora. E por que eu estou falando dos treinadores portugueses? Porque são os melhores do mercado. Então talvez o problema, a culpa, seja tanto deles que não cumprem os contratos e usam o futebol brasileiro como catapulta, mas também da instituição que administra isso aqui. Porque está administrando mal. Porque não está cuidando do que a gente tem de melhor esportivamente, que ainda é o futebol. Por mais que não ganhe Copa, isso e aquilo, a gente precisa atentar e revolucionar o nosso mercado interno no que concerne a produção de novos treinadores. Porque ficar refém de um produto e depois não ter o que fazer quando esse produto vai embora é muito complicado para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Então, a gente viu como o Flamengo lidou com o pós-Jorge Jesus. Continuam vencendo. Por quê? Porque o projeto é vencedor. Porque o clube adotou uma mentalidade e investimentos de clube vencedor. Então foi campeão brasileiro. Até com o Rogério Ceni foi campeão brasileiro. Até com o Rogério Ceni. Depois foi campeão com Dorival Júnior. Ganhou a Libertadores. Então assim, a questão do treinador não é o mais importante. Só que o comandante do projeto escolhe, obviamente, quem tem as ideias mais propícias para fazer dar certo num curto espaço de tempo. Foi assim com o Arthur Jorge, foi assim com o Jorge Jesus. E foi assim com o Abel Ferreira. Então não sei o que vai acontecer em relação a Arthur Jorge e Botafogo. Mas tendo acesso a muitas opiniões, principalmente opiniões de pessoas ligadas à situação, a expectativa não é muito positiva. Tá? O discurso dele ontem no jornal A Bola falou do contrato, de projeto e tal. Mas é aquilo, gente. A justificativa que deram para o Luiz Castro sair foi, claro, a grana, mas era, é treinar o Cristiano Ronaldo. E agora, do Arthur Jorge, é treinar o Roger Guedes? Não é, né? É sempre a mesma coisa, gente. Dinheiro, dinheiro. E a falta de respeito com o futebol brasileiro. Só que eu não posso culpar o Arthur Jorge, não posso culpar o Jorge Jesus, nem o Luiz Castro. Porque se o próprio presidente da CBF e as próprias pessoas que estão aqui não respeitam o futebol brasileiro, isso aqui é uma zona, isso aqui é uma bagunça, é assim que eles enxergam também. E aí, para ir para uma zona, para uma bagunça, eu vou para uma que me paga 6 vezes mais, vou para uma que paga 3 vezes mais. Eu queimo um cartucho, eu fecho uma porta. Para eles, eu acho que isso não tem muita importância, né? Porque com a projeção que ganham em relação a títulos conquistados, é um mercado que se abre, né? Vamos aguardar, é claro, a situação do Arthur Jorge, mas internamente pouca confiança. Mais tarde, talvez a gente traga uma atualização, porque John Textor, não vou dizer que ele precisa se manifestar, né? Mas essa reunião entre John Textor e Arthur Jorge precisa acontecer o quanto antes, porque o papo de esticar a corda pode arrebentar antes de você ter acesso a um diálogo, a uma conversa. Então talvez seja o momento de adiantar um pouco essa conversa, até para deixar as coisas claras, panos limpos e o Botafogo seguir o projeto dele de 2025, já com um novo treinador, em janeiro. Não dá para você arrumar um outro Fábio Matias, com todo respeito ao Fábio Matias, que fez um trabalho digno lá no Juventude, não dá para você arrumar um interino num ano que tem tudo para ser um ano muito positivo para o Botafogo,
como o ano de 2025. Bom, mas a minha questão é, dá para confiar agora, depois de tudo que está acontecendo e já aconteceu, em treinadores vindo dessa escola portuguesa que devem olhar para o Brasil e vou utilizar apenas como uma catapulta para outros sucessos? E aí, você confiaria num novo treinador português para ficar mais um aninho e ir embora? Ou repensaria o projeto? Difícil de responder, né? Difícil de responder, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Um grande abraço e até a próxima.